Lição de número 1. Conhecendo o Evangelho de João. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos início ao primeiro trimestre de 2022, lições bíblicas dos jovens. E olhe que maravilha! Iremos estudar sobre Jesus, o Filho de Deus, cujo tema do trimestre é os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. As lições serão agrupadas em playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora, é muito bem-vindo também. Então fique conosco. Vamos ao cabeçalho da nossa lição, lição de número 1, cujo tema é Conhecendo o Evangelho de João. O texto principal diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Resumo da lição: o Evangelho de João é essencialmente cristológico e singular em relação aos demais evangelhos. Vamos para a nossa leitura. O texto bíblico se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de número 1 até o versículo 5, versículos 9 até o versículo de número 14. No primeiro ponto estudaremos autoria, época e propósito do Evangelho de João. No segundo ponto estudaremos a riqueza doutrinária do Evangelho de João. E no terceiro ponto estudaremos cristologia, sinais, sermões e declarações. Prezado irmão, como você já deve ter percebido, a sua revista está de cara nova, um novo layout, novas seções e um novo formato. Tudo novinho e preparado com muita dedicação para que você aprenda a palavra de Deus com mais facilidade. Vamos iniciar o ano estudando o Evangelho de João, cujo propósito é mostrar Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus, o Verbo que se fez carne. Veremos que os escritos joaninos são essencialmente cristológicos. Veremos também que João apresenta muitos sinais, milagres que foram realizados por Jesus para que as pessoas cresçam que ele é o Cristo. Jesus operou e continua operando muitos milagres. Contudo, o maior de todos é a salvação mediante a fé e a graça de Jesus Cristo. Desejo a todos um trimestre abençoado, repleto das bênçãos de Deus. Vamos agora estudar o primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? Primeiro pedido é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é, assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens e muito mais para enriquecer a sua aula. Terceiro pedido é, caso você queira, deixe aí o seu comentário, porque ele é muito importante para todos nós. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Autoria, época e propósito do Evangelho de João. Conhecendo o Evangelho de João. É bom lembrar que o ministério de Jesus foi registrado por 4 diferentes autores. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreveu aos judeus, apresentando Jesus como Messias e Rei. Marcos escreveu aos romanos. No seu evangelho, Jesus é apresentado como servo. Lucas, por sua vez, escreveu aos gregos. Na sua obra, Jesus é o Salvador divino humano.
João escreveu para a igreja. João, o evangelista, é o filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Marcos capítulo 1, versículo 19. Natural da Galileia, quando escreveu o seu evangelho, já na velhice vivia em Éfeso, na Ásia Menor, onde ele era pastor. É também autor das epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João e do livro de Apocalipse, tornando-se o segundo escritor mais importante do Novo Testamento, sendo Paulo o primeiro. Apesar de ser o último dos 4 evangelhos a ser escrito, o texto joanino é singular em diversos aspectos. 90% do seu conteúdo é único, não encontrado nos demais evangelhos, que são conhecidos como sinópticos. Mais do que isso, revela a maturidade do apóstolo e o profundo conhecimento espiritual que alcançou ao longo da sua vida. Muito bem, meus irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição, a riqueza doutrinária do Evangelho de João. No primeiro item vamos estudar a Cristologia e a Trindade. É absolutamente extraordinário ver que João não começa a sua narrativa com o nascimento de Jesus, homem, mas com a existência eterna do Filho de Deus, quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Temos aqui uma eloquente exposição da pré-existência de Cristo. É importante lembrar que a riqueza doutrinária do Evangelho de João é surpreendente. Apenas nos primeiros 34 versículos do primeiro capítulo do livro é possível encontrar revelações claras e profundas das principais doutrinas da Bíblia. Além da cristologia, o texto é fonte para a doutrina da Trindade, da soteriologia e da pneumatologia, capítulo 1, versículos 29 até o 34. Veja que a doutrina de Deus, que compreende as 3 pessoas da Trindade, levaria cerca de 3 séculos para ser bem entendida e formulada, mas em João já estava de maneira inequívoca o registro revelacional das pessoas do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Quanto à soteriologia, que é a doutrina da salvação, João fala da adoção no capítulo 1, versículo 12, fala da expiação, capítulo 1, versículo 19, e da regeneração, capítulo 3, versículos 3 até o versículo de número 6. Eu quero ler essa referência com você. João capítulo 1, versículo 12, diz-nos assim a palavra do Senhor: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Temos aqui a doutrina da adoção, que é estudado na soteriologia. Veja o capítulo de número 1, versículo 29, que nos diz a palavra: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo, a doutrina da expiação, que também faz parte da soteriologia. E agora vamos ver a regeneração. Veja as 3 doutrinas: a adoção, a expiação e a regeneração. A regeneração está também no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 até o 6, que diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ser gerado de novo. A doutrina da regeneração. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então veja que aqui você encontra as doutrinas
da salvação logo no início do Evangelho de João. No campo da pneumatologia, além de falar expressamente do batismo no Espírito Santo, no versículo de número 33, João expõe a função do Espírito na obra de convencimento do pecador, capítulo 16, do 8 ao 11, e na regeneração, capítulo 3 e versículo 3. Quanto à cristologia, além da rica fonte de doutrina vista no início do livro, João seleciona sinais miraculosos que indicam a divindade de Cristo Jesus. Vamos para o terceiro ponto, meus queridos irmãos, da nossa revista Cristologia, Sinais, Sermões e Declarações. As narrativas dos milagres apresentam Jesus, homem, de forma natural, como um convidado comum para uma festa de casamento, por exemplo, realizando sinais sobrenaturais próprios de alguém absolutamente divino, todo-poderoso, capaz de transformar água em vinho, João capítulo 2, do 1 ao 11, e realizar inúmeros outros milagres. Tais sinais tinham como finalidade demonstrar que ele e o Pai são um. João 10 e 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Veja que registrados por João há mais 6 sinais: a cura do filho de um oficial do rei, a cura de um paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia, também registrado por João, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Muitos outros não estão escritos e, conforme disse João, usando uma hipérbole, se tudo que Jesus fez fosse escrito, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João capítulo 21, versículo 25. É muito importante considerar como as Escrituras valorizam a exposição das doutrinas. Os sinais são importantes, mas não são suficientes. Ele apresentaria no sermão pregado à mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4 até o 42, e outros 5 sermões registrados por João. João capítulo 5, João capítulo 8, João capítulo 10. Com isso, Jesus nos deu o exemplo de que é preciso pregar, pois é a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Terceiro, as declarações divinas. Além dos sinais e dos sermões, o Evangelho de João traz 7 declarações de Jesus que revelam sua deidade. Em todas elas, ele se apresentou como o Eu Sou, o mesmo Deus que se manifestou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Em João, esse Deus único e eterno se revela nas figuras do pão da vida. João 6,35, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a porta. João 10,9. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículos 1 e 5. Veja que João é o evangelho do Filho de Deus. Sua riqueza doutrinária, os sinais, sermões e declarações nos apresentam a Cristo como o Verbo que se fez carne para ser o nosso libertador, provedor, guia, sustentador, protetor, doador da vida, garantidor da vida eterna. Que o conheçamos mais e desfrutemos das suas virtudes e maravilhosas bênçãos, para que possamos permanecer firmes na fé e, ao final, tomemos de posse da vida eterna. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos concluindo essa lição. Aguardo você na próxima semana. Não deixe de ativar o sininho de notificações e comentar sua participação no nosso canal
é muito importante. Deus te abençoe sempre e muito obrigado pela sua companhia.